Olá pessoal, aqui é o professor Roberto Caú, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à resolução da questão de número 178 do caderno amarelo do Enem de 2022, ok? Então vamos lá. Um robô que tem um ímã em sua base se desloca sobre a superfície externa de um cubo metálico, ao longo de segmentos de reta cujas extremidades são pontos médios de arestas e centros de faces. Ele inicia seu deslocamento no ponto P, centro da face superior do cubo. Segue para o centro da próxima face, converte à esquerda e segue para o centro da face seguinte. Converte à direita e continua a sua movimentação, sempre alternando entre conversões à esquerda e à direita, quando alcança o centro de uma face. O robô só termina sua movimentação quando retorna ao ponto P. A figura apresenta os deslocamentos iniciais desse robô. A projeção ortogonal do trajeto descrito por esse robô sobre o plano da base, após terminada sua movimentação, visualizada da posição em que se está enxergando esse cubo estão aqui as alternativas. Bom, pessoal, eu fiz algumas marcações aqui. Olha só, um robô que tem um ímã em sua base. Por que essa preocupação de dizer que o robô tem um ímã em sua base? Porque se ele precisar andar de cabeça para baixo, ele consegue andar sem cair porque ele está preso pelo ímã. E esse robô ele se desloca sobre a superfície externa de um cubo metálico, ao longo de segmentos de reta cujas extremidades são pontos médios de arestas e centros de faces. Por exemplo, olha para esse início aqui. Ele começou do ponto P e veio para cá. Então, ele começou com esse segmento de reta aqui. Quais são as extremidades desse segmento? Uma extremidade é esse ponto P, que é o centro de uma face. Esse ponto P é o centro dessa face superior. E a outra extremidade desse segmento é esse ponto aqui, que é o ponto médio de uma aresta. Olha, essa aresta aqui, ó, isso aqui é uma aresta do cubo. Esse ponto aqui é o ponto médio dessa aresta aqui. Por exemplo, esse outro segmento, ó, daqui para cá, essa extremidade é um ponto médio dessa aresta e essa outra extremidade é o centro de uma face. Então, qualquer segmento traçado aí, as extremidades ou é ponto médio de aresta ou é centro de face. Ele inicia seu deslocamento no ponto P, centro da face superior do cubo. Segue para o centro da próxima face. Veja que ele sai aqui do ponto P, ó, vem por aqui até chegar aqui, ó, que é o centro dessa outra face lateral aqui. Ele converte à esquerda quando chega aqui, ó. Imagine que você é esse robô, que você está vindo por aqui, ó, veio, na visão do robô. Aqui é a direita do robô, aqui é a esquerda. Então, ele pegou a esquerda aqui. E ele continuou nessa direção até chegar no centro da próxima face. Mais uma vez, imagine que você é o robô e você está chegando aqui. A sua direita é para cá, a sua esquerda é para cá. Então, quando ele chega aqui, ele dobra a direita. E aí ele segue nessa direção até chegar no centro da próxima face. E ele continua a sua movimentação sempre alternando entre conversões à esquerda e à direita quando alcança o centro de uma face. A última conversão foi à direita, então quando ele chega no centro dessa face, ele tem que virar à esquerda. Imagine que você é o robô, que você está vindo aqui, ó, pela face inferior, você só não está caindo por causa do ímã, e aí a sua direita é para cá e a sua esquerda é para cá. Então ele vai ter que dobrar à esquerda. Ele vai fazer isso. E ele vai continuar até chegar no centro dessa outra face aqui. A conversão aqui foi à esquerda, então aqui ele tem que virar para a direita. Imagine que você, esse robô, chegou aqui, a sua direita é para cá, a sua esquerda é para lá. Então, quando você chegar aqui, ó, vai dobrar à direita, vai fazer isso. E aí, chegando nessa nova face aqui, você vem até o centro dessa nova face. A conversão anterior tinha sido para a direita, então aqui a conversão tem que ser para a esquerda. Então, esse robô vai para a esquerda, chegando aqui em cima, ele continua até chegar no centro da face superior. Veja que ele voltou ao ponto P. E o robô só termina sua movimentação quando retorna ao ponto P. Se ele chegou no ponto P, acabou a movimentação. Bom, vamos ver a pergunta. A projeção ortogonal do trajeto descrito sobre o plano da base. Veja que a base do cubo é essa face aqui de baixo. Então, se você quer projetar o trajeto descrito sobre o plano da base, é como se você pudesse empurrar essa figura toda em direção ao plano da base. Em outras palavras, você está projetando cada ponto do trajeto sobre o plano da base. Então, nós queremos a projeção ortogonal do trajeto descrito sobre o plano da base após terminada sua movimentação, visualizada da posição em que se está enxergando esse cubo.
Então vamos fazer isso, vamos projetar todos os pontos desse trajeto sobre o plano da base. Então vamos lá, vamos começar projetando esse ponto P aqui sobre o plano da base. Se esse ponto P é o centro da face superior, quando você projetar esse ponto sobre o plano da base, é como se você estivesse empurrando esse ponto em direção ao plano da base. A projeção do ponto P sobre o plano da base vai ser esse ponto aqui, ó. Bom, vamos agora projetar esse segmento aqui sobre o plano da base. Como se você estivesse empurrando esses pontos aqui em direção ao plano da base. Então, a projeção desse segmento no plano da base vai ficar assim, ó. Vamos agora projetar esse segmento aqui, ó, no plano da base. Se você empurrar esse segmento em direção ao plano da base, todos os pontos desse segmento vão ser projetados nesse ponto aqui, ó. Vamos agora projetar esse segmento aqui sobre o plano da base. A projeção desse segmento no plano da base vai estar aqui, ó. E esse outro segmento aqui, se eu projetar sobre o plano da base, olha a projeção aqui desse segmento sobre o plano da base. E esse segmento aqui descendo, se eu projetar sobre o plano da base, todos os pontos desse segmento serão projetados nesse ponto aqui, ó, do plano da base. E esse segmento aqui, bom, eu nem preciso projetar porque esse segmento já está no plano da base. Então, a projeção é ele mesmo. E esse segmento aqui, a mesma coisa. Eu não preciso projetar no plano da base porque ele já está no plano da base. Então, a projeção dele é ele mesmo. E esse segmento aqui, vamos projetar esse segmento no plano da base? A projeção de todos os pontos desse segmento no plano da base vão estar nesse ponto aqui, ó. E a projeção desse segmento aqui no plano da base? A projeção vai estar aqui, ó. E a projeção desse segmento aqui no plano da base? Olha ela aqui. E a projeção desse segmento aqui no plano da base? Ora, todos os pontos desse segmento vão ser projetados nesse ponto aqui, ó. E, finalmente, vamos projetar esse segmento aqui sobre o plano da base. Está aqui a projeção desse segmento aqui sobre o plano da base. Então, nós já projetamos todo o trajeto descrito sobre o plano da base. Então, vamos lá. Qual dessas figuras representa a projeção ortogonal do trajeto descrito sobre o plano da base após terminada sua movimentação, visualizada da posição em que se está enxergando esse cubo? A resposta é a letra A. Ok, pessoal, espero que vocês tenham gostado e se você gostou, peço que deixe o seu like e convido você a se inscrever no canal. Valeu, pessoal, um grande abraço e até a próxima.